hoje. João Paulo, eu sou responsável pela área educacional aqui na Redpoint Global Markets. Para quem não conhece a Redpoint, vou falar um pouquinho sobre ela. É uma empresa focada em gestão de risco para mercados de commodities. Então, nós atuamos com gestão de risco para diferentes commodities, como, por exemplo, grãos, açúcar, café, energia e também atuamos no mercado de cacau, não só no mercado brasileiro, mas no mercado europeu e outros países também. Atualmente, a gente tem vivenciado algumas mudanças, né, no mercado de cacau, sobre as quais o Laerte e a Eliana vão falar um pouquinho na live de hoje. Deixa eu passar aqui a agenda para vocês. Então, hoje nós vamos falar inicialmente sobre um pouco da experiência, né, dos experts que nós temos aqui hoje, a Eliana e o Laerte. Depois falaremos um pouco, né, aí de uma forma mais de discussão e diálogo sobre os cenários de mercado. E depois eu vou apresentar a formação educacional que vai acontecer em setembro, e vai contar com esses experts que nós temos aqui hoje, que são a Eliana e o Laerte. Então, pessoal, dando sequência, só um pequeno disclaimer. Por favor, caso vocês tenham alguma pergunta, é só mandar ali no Q&A, né, no Questions and Answers que vocês têm aí, e aí a gente vai poder ler aqui e acompanhar as perguntas de vocês. Um pouquinho sobre os experts, né? Então, por favor, Eliana, Laerte, se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês aqui com a gente, eu agradeço. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Eliane Yanez. Eu tenho uma experiência já de 33 anos no mercado de cacau. Comecei em 1992, quando a bolsa ainda era US$ 900 por tonelada. E durante esse período eu tive na Cargill e trabalhei em vários setores, na área de vendas, na área de marketing, na mesa de trading. Então, eu venho acompanhando esse mercado todo esse tempo. E no momento eu tenho feito um trabalho de consultoria e de aconselhamento. Bem-vindos. Bem-vindos a todos, boa noite. Eu sou o Laerte Moraes, talvez alguns de vocês já me conheçam. Eu tenho uma longa carreira na indústria de alimentos e na indústria de produção animal, tenho 35 anos de mercado aí. Só na área de alimentos eu tenho quase 20 anos na área da indústria de alimentos, trabalhando na Cargill durante muito tempo, cuidando dos negócios de ingredientes durante boa parte desse tempo, e que tinha principalmente três cadeias de suprimentos, que é a cadeia do cacau e chocolate, onde a Cargill tem uma posição muito relevante no mercado nacional e no mercado global, no mercado de processamento de milho, que a Cargill também é muito importante na região, no processamento de óleos e gorduras para o mercado B2B, mercado alimentício, e ultimamente também atuei na cadeia do tomate, que é uma cadeia importante para produtos de varejo no nosso segmento. E faz uns 6 meses que eu me juntei à JPACT aqui como conselheiro associado, e a gente tem trabalhado em diversos setores. Um dos setores que a gente vem trabalhando é o setor de cacau, é um setor que está bastante aquecido nesse momento, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque esse aquecimento todo, o que isso gera, quais são as oportunidades, quais são os riscos que nós estamos olhando, e vamos tratar um pouquinho disso. E como o João falou, se alguém quiser fazer pergunta, já faça no Q&A, que a gente vai dando andamento aqui na medida que a gente vai conversando, tá bom? Legal, muito obrigado, Laerte, Eliana, e muito bem-vindos aqui à parceria com a Redpoint. Tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver um programa de formação excelente, estado da arte, no mercado brasileiro e mundial de cacau, né? Tenho certeza que a gente vai trazer informações aqui que não são encontradas facilmente em quaisquer outros cursos ou programas de desenvolvimento que a gente encontra por aí, e que são exatamente aquilo que o decisor no mercado de cacau vivencia no seu dia a dia, né, Laerte? A nossa intenção aqui é fazer com que os conteúdos sejam aplicáveis à tomada de decisão para quem precisa negociar cacau. Então, como a gente vai passar aí por alguns tópicos sobre como olhar esse mercado, quais são as características principais que a gente tem hoje em dia e quais são as tendências que a gente vê
para o mercado de cacau e quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis para que a gente possa atuar da forma mais lucrativa, vamos dizer assim, dentro desse mercado. Então, agora a gente passa para o nosso webinar propriamente dito, né, já com as devidas introduções. E queria te deixar à vontade, Leste, por favor, para que a gente possa seguir com a nossa discussão. Tá bom, vamos fazer um bate-papo aqui, eu, Eliana, e aproveitando, se houver perguntas de vocês também para introduzir na discussão. Mas eu queria começar conversando um pouquinho com vocês, gente. O que nós não vamos falar especificamente do mercado de cacau, se vai subir, se vai descer, se o preço está bom, se o preço não está. Nós vamos falar bastante sobre quais são as mudanças estruturais que aconteceram no mercado de cacau que levaram à situação que a gente está hoje, de bastante volatilidade. O cacau e qualquer commodity, ela tem duas características muito importantes para a gente lidar e como você lida com elas são de maneiras diferentes. Uma característica é preço. O preço ele é determinado fundamentalmente pela supply and demand, pela oferta e demanda de produto, onde, dependendo do lado que você está, você tem mais pressão de um lado ou de outro e o preço migra para cima ou para baixo em função disso. E ele funciona bastante bem com commodities que são bastante estabelecidas, principalmente commodities de ciclo curto, commodities anuais, onde você tem uma previsibilidade muito maior. Commodities onde você tem uma colheita toda praticamente ao mesmo tempo. Quando você colhe uma fazenda, você colhe a fazenda de uma vez só. Quando você planta de uma vez só. Então você começa a ter um nível de informação que permite você olhar para o futuro e tomar decisões mais fundamentais, o que a gente chama de fundamentais, mais baseadas realmente em oferta e demanda. Quando você olha uma demanda de milho, por exemplo, ela é razoavelmente bem estabelecida. Por quê? Porque o milho ele tem uma produção muito grande, ele tem um consumo definido em ciclos longos, grande parte do milho vai para a nutrição animal, você não para de consumir milho na nutrição animal do dia para a noite, então você tem uma previsibilidade de demanda muito forte. Mesmo a indústria alimentícia, a indústria do etanol, são indústrias de ciclo mais longo para esses tipos de produtos básicos. Então, o que você olha? Você olha muito a ponta da oferta. Aí você olha clima, você olha as condições de cada país, e você olha muito a ponta da oferta e você analisa muito a ponta da oferta, porque a demanda tem sua imprevisibilidade, mas é uma imprevisibilidade mais de longo, vamos dizer, de ciclo maior e mais transparente aquilo que você consegue ver. Vou dar um exemplo. Tem eventos que realmente trazem uma imprevisibilidade de preço muito grande, mas ele muda de patamar de uma hora para outra. Trigo, há 4 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, com a guerra da Ucrânia. Você tinha um patamar de trigo, vem uma guerra na Ucrânia, que é um dos maiores produtores e exportadores de trigo do mundo, você muda de patamar. Mas estabelecido o novo patamar, você sabe qual vai ser naquele ciclo anual, qual vai ser a produção dos Estados Unidos, a produção da Rússia, a produção da Austrália, da Argentina, você consegue tomar decisões de gestão de risco com mais tranquilidade, com mais assertividade. O cacau sempre foi assim. O cacau, durante muitos anos, você tinha uma relação de oferta e demanda razoavelmente ajustada e que, de repente, isso se rompeu. E qual a característica do cacau que traz esse rompimento, um impacto muito maior no outro fator de tomada de decisão, que é a volatilidade. A volatilidade, o que é? É a mudança de preço em função do tempo. Então, quando você tem a volatilidade muito alta, você está falando que esse preço está variando para cima e para baixo num espaço de tempo mais curto do que você está acostumado. Então, essa volatilidade, ela tem algumas características que dificultam muito a gente tomar a decisão. Então, commodity do cacau. Primeiro, ela tem uma produção mundial relativamente pequena, comparado com as outras safras. Você está falando de uma produção total de 5 milhões de toneladas. Hoje nem isso. Nós estamos falando aí em 4.500, 4 milhões e 600 mil toneladas. Então, qualquer variação na produção, ela gera uma preocupação no suprimento de poder não ter capacidade de absorver ou de ter produto para ser produzido. Então, o cacau tem outro fator importante. Ele é mais imprevisível do que outras colheitas, mesmo durante a safra. Por quê? Porque o cacau, na mesma área, você colhe durante 3, 4, 5 meses. Às vezes você começa uma colheita bem e no meio dessa colheita, os outros frutos que estão se desenvolvendo, por estresse climático, por doença, eles não vão se desenvolver o quanto se imaginava. Então, você começa a ter uma dificuldade de oferta. Ou o contrário, você estava com previsão que você não teria uma condição positiva e essa condição climática positiva vem e te oferece mais produto.
E qualquer variação de preço, de volume no cacau, ela impacta por quê? Porque você tem uma demanda muito ajustada com a oferta. Então, isso traz volatilidade intrinsecamente. Mas quando a gente falava em volatilidade há alguns anos, 4, 5 anos atrás, nós estávamos falando $100, $150. Quando eu lembro uma vez, eu e a Eliana estávamos juntos vendo uma tela um dia específico que a bolsa caiu 7%. Nós quase tivemos um infarto. Nós nunca tínhamos visto aquilo. Hoje, a bolsa subir 10, cair 2, subir 3, cair 7, é muito comum. Por quê? Porque o nível de informação da cadeia do cacau é muito baixo. É uma cadeia muito pouco profissional. E não só é pouco profissional, como ela é muito difícil de ser mapeada. Tem muita lavoura pequena, se você for para a África, as lavouras têm 5 hectares, 2 hectares, 1 hectare, com padrões muito diferentes de produtividade. Então, você prever o que vai acontecer é muito difícil. Além disso, você tem 65, 70% do volume em três, vamos dizer, 2 ou 3 países, entre Costa do Marfim, Gana, Camarões, se você puder Nigéria aí, você tem 70% em 3 países da mesma região. Quando você fala em commodity como a soja, você tem Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, você tem vários países do mundo produzindo. No cacau, não. Então, qualquer evento que acontecer ali, ele vai gerar uma incerteza muito grande. Então, a volatilidade, ela é filha da incerteza. E o cacau tem muita incerteza e ele tem mudado muito isso. Como é que você regula uma incerteza no mercado de commodities? Via estoque. Você tendo estoques, você gerencia a sua compra para garantir o uso dentro de um preço que você acha adequado. Só que o que aconteceu? O modelo produtivo da África, ele vem se mostrando cada vez mais ineficiente e a tendência é que ele fique cada vez menos eficiente. Por quê? Porque ele foi baseado num modelo de 30 anos atrás, onde você tinha uma área grande a ser desmatada. Hoje, 90% das florestas de Costa do Marfim, Gana, já foram desmatadas, então você não tem áreas novas. Você tinha lavouras novas em alta produção. Esses pomares não foram repostos, porque é um modelo extrativista, onde você não tem essa renovação de pomares. Você tinha uma mão de obra bastante barata, porque são mão de obra familiar, com problemas muito sérios de mão de obra infantil e de trabalho semelhante à escravidão, que a sociedade hoje não permite que isso aconteça. Então, você tinha um modelo que funcionava e funcionou durante bastante tempo a um custo muito baixo. E ninguém se preocupou muito com isso. A gente achou que isso seria para sempre. Só que o que aconteceu? Você não consegue crescer porque não tem áreas novas, você não tem produtividade, ao contrário, a produtividade vem caindo ano a ano, as famílias vão ficando cada vez com menos renda. Lembrando que o produtor africano fica com 30%, 35% do preço, o restante é o custo de logística disso e o que fica na mão do governo. Então, a receita do produtor é muito baixa, competição com mineração e competição com outras lavouras. Então, a tendência, e doença, novas doenças aparecendo, a tendência é que a África continue cada vez num caminho de diminuição de produção. E outros países como Equador, Nigéria, Brasil, Colômbia, comecem a produzir mais. Só que isso, como você não tem uma informação muito facilitada e é muito disperso, fica muito difícil de prever. E do outro lado, você tem razoavelmente uma concentração dos compradores. Então você tem uma indústria moageira que entre os 3 principais players você vai ter aí talvez 60% ou 50, 60% do volume total. Em países como o Brasil chega a 90% do volume total, em que quando esses contratos precisam ser realizados, eles entram ou saem do mercado muito rapidamente, porque querem gerenciar os seus custos, e isso traz muita volatilidade. Uma empresa que compra 20, 25% do cacau mundial, quando ela eventualmente precisa comprar e ela vai no limite de estoque dela e entra comprando, ela entra comprando no preço que precisar para cumprir os contratos. Então, essa volatilidade, desculpa, é o nome do jogo daqui para frente. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a olhar de maneira diferente. O preço é importante, mas o mais importante do que o preço, porque ele veio para ficar, como é que eu tenho ferramentas para fazer essa gestão? Como é que eu capacito as minhas pessoas para fazer essa gestão de volatilidade? Então, por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Só desculpa, gente. Cadê? Então, eu queria perguntar para a Eliana aqui, como é que você lidou com a volatilidade nos anos anteriores a essa crise e como é que você olha hoje essa volatilidade? É, teve uma mudança muito grande. Antigamente, a gente
a oscilação muito menor do que hoje. Tinha regras, inclusive, na Bolsa de Nova York, de que se subisse ou caísse mais do que US$ 100, a Bolsa travava. E era um momento muito mais confortável para o mundo, porque o mundo tinha estoques de cacau, né? E o que aconteceu, né, de 5 anos para cá? A gente foi vendo uma situação na África se deteriorando, enquanto que no consumo, o consumo de cacau, ele está muito relacionado, o aumento dele ao consumo, ao aumento, né, de PIB no mundo. Então, é um consumo que a gente vê crescendo ano a ano. E quando a África começou a ter essa queda importante, a gente não percebeu uma volatilidade tão grande, porque os estoques eles ainda conseguiam fazer com que o mundo tivesse suficiente cacau. E então, o que que a gente via, né, em termos de gerenciamento de risco? Era muito mais, né, um momento confortável para você entrar fazendo o seu hedge. No entanto, se você olhava a arbitragem entre Nova York e Londres, ela se mantinha sempre, né, Nova York, US$ 100 mais barato do que Londres. O spread sempre era entre um mês e outro, né? Da bolsa, a gente via um spread que me pagava para carregar estoques. Então, era um momento de gerenciamento de risco, o tanto quanto confortável. E lembrando que no passado a gente não tinha os fundos interessados também no mercado de cacau. Então, a movimentação era muito pelo que acontecia no fundamento. E de alguns anos para cá, começou, né, ter uma migração muito grande de fundos, principalmente fundos de pensão, indo para especular em cacau, que aí foi quando já começava a se falar que em 2020 talvez não tivesse cacau suficiente para fazer ovo de Páscoa. E com essa chegada dos fundos e com essa deterioração, né, da safra, com o aumento no consumo de cacau, fez com que em 2023 a gente chegasse numa situação extrema onde não tinha mais estoque. E aí a gente percebe que tem uma infinidade de riscos que a indústria, principalmente a indústria de chocolate, ela não estava acostumada, ela não olhava spreads, ela não olhava arbitragem, ela nem sabia que se pagava diferencial sobre bolsa de Nova York para comprar cacau. E foi aí então que a indústria começou a entender que ela tinha vários pontos de risco, que ela não estava entendendo o que estava acontecendo e ela não estava nem dimensionando os riscos, né? Isso sem falar em market to market, né? Que também era algo que não se falava, né? E que acaba não ser nas processadoras, mas nas indústrias não se levava o que tinha de contrato de compra a mercado. E com toda essa bagunça, né, que aconteceu aí a partir de 2023, a gente vê que o perfil da gestão de risco no mercado de cacau tem mudado e precisa continuar mudando, porque a volatilidade, ela não parece que vai diminuir daqui para frente. Bom, outra pergunta, Leandro. Quando você fala de volatilidade, primeira coisa que vem na cabeça é a volatilidade do contrato, próximo contrato de Nova York. Isso é um dos fatores. Agora, você tem outros fatores que estão dentro disso. Você tem o spread, você tem a arbitragem entre Nova York e Londres, porque a gente importa produto com a Bolsa de Londres e precifica a preço de Nova York. Você tem o diferencial local, você tem o câmbio. Lembrando que a indústria chocolateira compra derivado de cacau em dólar e vende chocolate em real. E qual você acha que é, na sua experiência, a principal necessidade de capacitação
novos traders, as pessoas que ou novos ou pessoas que já estão há mais tempo, que precisam entender como é que ela consegue conectar essas 5 pontas para poder ter menos risco. Existem ferramentas para isso? Como é que essa pessoa que está olhando isso fala, nossa, eu tomei a posição certa, tomei a posição errada, devo tomar, não devo tomar? Como é que ela pode se capacitar e que elementos que ela precisa saber para poder operar isso? É um mercado muito dinâmico e que tem várias pontas soltas. Então, tem que ter uma profundidade em estudar a parte de fundamentos, que realmente é entender o que está acontecendo na África, acontecendo nas outras regiões produtoras, como também entender o que está acontecendo com o consumo, para poder entender o que está acontecendo, o que pode acontecer com o diferencial. E aí a indústria, ela tem geralmente eles têm uma política, né, para se cobrir, e pode ser entre 3 meses, 12 a 18 meses, muitas vezes, e nesse período agora, a indústria deixou para ficar descoberta, porque ela ficou realmente parada, esperando para ver o que ia acontecer, e essa bolsa não parava de subir. Então, mesmo para comprar, é importante analisar esses fatores de mercado de fundamento para poder entender para onde vão os diferenciais, para saber se estende ou não o preço a ratio, ou se estende ou não fixação. Tem muitas oportunidades que a gente está falando, né, de gerenciamento de risco como se fosse só uma coisa ruim. Só que tem muitas oportunidades. Por exemplo, quando a gente fala dos spreads, né? Se a indústria conseguir gerenciar bem os contratos que ela tem, ela consegue evitar de pagar rolagem de bolsa, que hoje é caríssimo. E se ela consegue entender um pouco mais a dinâmica, por que não até fazer alguma ferramenta que trabalhe spread? Como operar ferramentas que podem fixar Nova York e dólar juntamente para poder fazer essa gestão também da moeda, porque muitas vezes é feito um contrato e todo mundo, né, esquece que eu estou fixado em dólares e que, obrigatoriamente, no dia do embarque, esse valor vai ser convertido para reais. Se eu deixo numa volatilidade de câmbio, a gente vai ter que fazer a fixação no dia, né, do embarque. E isso você pode conseguir melhorar o seu preço em reais se você tem uma ferramenta que você consegue fazer a fixação num dia aonde, né, e pelo macro, lendo o macro, você consegue ver que a gente vai ter um câmbio um pouco mais baixo. Então, tem muitas ferramentas e tem muita que tem que fazer uma análise realmente muito profunda, né, desse mercado, de todas essas pontas, para poder enxergar um pouco na frente e muitas vezes, se você tem diferentes ferramentas de fixação, você vai ter um melhor preço médio, porque você não vai pegar o melhor ponto, né, na curva, mas se você vai fazendo algumas ferramentas diferentes com uma visão de mercado que você tenha, você consegue fazer o melhor preço médio comparado à sua concorrência, que deixa para simplesmente fixar no momento que precisa, né? É o que eu vejo, quer dizer, quando você olha a incerteza, o que ela gera? Ela gera medo. E o medo gera o quê? Gera paralisia. Então, quando eu olho que os contratos que eram tomados com 9 meses, 12 meses, 16 meses adiantado. Por quê? Porque a variabilidade era pequena, eu tinha coragem, eu tinha previsibilidade, eu tinha coragem de aguentar uma flutuação de US$ 100, US$ 50, US$ 150. E é vida que segue. Tudo bem, eu não estou, posso não estar melhor posicionado, mas o impacto negativo e positivo são muito, vamos dizer, não vou dizer que são irrelevantes, mas eles não chegam a machucar o meu negócio.
Quando você tem uma volatilidade, nós chegamos a ver há 2 anos atrás, spreads de US$ 3.000, ele pode machucar severamente o seu resultado. Então, o que as empresas fizeram? Elas começaram a encurtar os contratos, comprar com menos tempo, o que não quer dizer que você está gerenciando o risco, você está gerenciando seu medo, não gerenciando o risco. Eu estou dizendo o seguinte: eu estou a mercado, eu estou a mercado. Ótimo, eu estou a mercado, eu consigo justificar para a minha organização que eu comprei a mercado. Mas será que eu fiz o melhor uso das ferramentas de mercado que eu tenho? Será que eu fiz o melhor uso de olhar as perspectivas e tomar decisões conscientes sobre as perspectivas, com possibilidade de sair no momento que eu acho que eu tenho que sair, ou aprofundar minha posição? Trabalhar mais estrategicamente a gestão de risco não é você encurtar o seu contrato e ficar no spot. É você saber olhar essa volatilidade e saber tomar essas decisões. Então, acho que é um momento importante para as pessoas se capacitarem e entenderem como é que funciona. Não é tão, vamos dizer, é simples como soja, por exemplo, que você tem um ou dois fatores. Cacau, você tem pelo menos 5 fatores, com muito menos informação, mas você tem ferramentas e ferramentas menos sofisticadas, como comprar um futuro, ou ferramentas de derivativos bastante sofisticadas. Agora, minha pergunta é: uma empresa que não tenha conta para fazer essas operações, ela pode fazer essas operações? Você precisa ter alguma estrutura, vamos dizer, financeira para fazer isso, para operar em bolsa, para operar com derivativo. Como é que se opera através de terceiros? Dá para fazer pelo seu fornecedor de cacau, né? Você pode fazer essas algumas ferramentas, no caso desses processadores terem essa oferta, ou em algumas casas, né, como a própria Redpoint, que oferece esse tipo de ferramenta para fazer na sua conta, porque realmente, quando você fala a indústria, ela não tem conta de futuros, e hoje, com essa volatilidade tão grande, fica muito difícil para operar, porque o margin call está muito alto. Então, qualquer oscilação de bolsa vai dar um impacto grande financeiro na empresa. Então, eu entendo que a indústria ela está tentando se afastar disso, mas ela tem como fazer essas operações, inclusive, quando a gente olha na Europa, nos Estados Unidos, é muito utilizado, né, opções, por exemplo, e opções que são feitas em casas, né, financeiras, e não nem na indústria de processador e nem na própria indústria de chocolate. Mas no Brasil se utiliza muito pouco esse tipo de ferramenta. E a gente vê que com esses últimos acontecimentos, a indústria ela vai ter que se reinventar para tentar gerenciar melhor o preço médio, porque no final do dia o impacto está sendo na margem, né, da indústria. Então, não tem como aumentar o preço do chocolate todos os dias. E o que está acontecendo é que o impacto todo da margem ele acaba ficando na indústria. E é possível você conseguir preços médios bem melhores se você utilizar essas ferramentas. E realmente o Brasil vai ter que começar a fazer isso, e algo que já é feito bastante na Europa e nos Estados Unidos. Deixa eu comentar mais ou menos, eu vou puxar para o começo da sua carreira agora. Eu acho que tem 3 elementos que nós começamos a falar. O primeiro foi mercado. Como é que é o mercado, qual é a dinâmica, como é que as pessoas vão se capacitar para isso, como é que vão aprender a fazer isso. O segundo são as ferramentas. Como é que eu uso as ferramentas, como é que eu vou ter um terceiro que faz para mim ou não, como é que eu tomo a decisão de ferramenta. E o terceiro, aí eu vou puxar para o começo da sua carreira, que você trabalhou em controladoria, o quanto a contabilização disso da maneira correta permite você tomar as decisões. Porque outro fator que traz incerteza é eu saber como é que eu estou, o que eu faço com essa posição. Minha posição está apontada, o que eu olho no meu livro contábil reflete a minha posição, eu sei o risco que eu tenho ali para tomar a decisão, porque para eu tomar a decisão de risco, eu preciso ter muita consciência de onde eu estou. A contabilidade é diferente das outras contabilidades? Tem preocupações maiores nesse setor? Sim, quando a gente volta lá para o período de contadora, realmente o mercado de cacau ele é muito diferente das outras commodities, né? A gente já começando sobre o câmbio, né? Então,
a gente faz uma compra em dólares, só que em reais, cada fechamento você tem exposição diferente. E aí, Estados Unidos, né, a lei dos Estados Unidos, ela exige que você marque a mercado todo final de mês, tudo que você tem em aberto. Então, como os contratos de compra, eles são contratos que não têm preço fixo na maioria das vezes, pode ser que tenha indústrias que opte por não colocar esses contratos dentro, né, de um balanço e levar ele a mercado. Mas é fundamental que você realmente entenda qual o valor de mercado e qual é o tamanho da sua exposição, porque os contratos, eles, a partir do momento que eles são emitidos, mesmo que eles não tenham ainda, eles não tenham, estejam ainda nem em dólares, eles estejam em ratio, já tem uma posição comprada. E essa posição, ela também deveria já ser levada em consideração que, por exemplo, nesse período de Páscoa, quando você faz uma lista de preço de Páscoa, que você faz lá em setembro, para exercer, Lembrando que você vai precificar em real lá na frente. você está precificando já em real, com 6 meses de antecedência. Então, é importante ver todas essas nuances do exposure, porque muitas vezes você está olhando o que tem de contrato fechado, mas quando você pega o real, né, o que eu vou vender, que eu estou até já botando como lista de preço em reais na ponta, e eu tenho ainda a fixar em Nova York, ainda isso está é, não está nem em dólares e que isso vai virar reais. Então, é super importante entender todo esse quebra-cabeça financeiro, contábil, para entender realmente o seu exposure, porque senão, numa oscilação, né, que a gente teve aí de bolsa que foi de US$ 3.000 para US$ 10.000, quem tinha contratos em ratio comprado achando que tinha um ratio de 2 vezes 3.000 ia pagar US$ 6.000 de manteiga, se viu com US$ 20.000 de exposição, né? Em que momento que perceberam, né, que isso estava acontecendo? Então, é muito importante a visão financeira, principalmente no mercado como está hoje. Tem uma pergunta aqui que a gente pode até abordar aqui, alguém não se identificou, mas diz, frente ao cenário de mercado de cacau, bolsa, safra, como gerenciar o risco do preço dos derivados frente à oscilação de demanda em queda de chocolate, impactando diretamente o custo final do produto? Pegando esse gancho da precificação antecipada da Páscoa. Aí, eu acho que tem um ponto super importante que a Eliana falou, que é a questão contábil, você entender o que vale o produto, a matéria-prima que você tem, que você comprou a sua manteiga, o seu líquor, eventualmente seu pó de cacau, você entender quais são as posições que você tem, como é que você está comparativamente ao mercado para você precificar. Eu, sinceramente, eu não acho que exista uma redução significativa de demanda de chocolate. O que tem é um aumento de preço excessivo em função da falta de estoques globalmente, os estoques caíram para praticamente 100 dias de estoque, que é muito baixo isso numa cadeia longa como a nossa. Então, os preços que estão na ponta hoje são precificações a US$ 12.000, US$ 10.000, US$ 13.000, que estão fora de uma realidade. Ninguém acredita que esse preço vai ficar por longos períodos. E isso o que fez? Isso por que chegou nesse patamar? Porque não tem amêndoa para moer. Quando eu olho o meu inventário e ele começa a ficar reduzido, eu paro de vender. E a forma de parar de vender é você aumentar preço. Então, essa redução de demanda é muito mais em função de regular o estoque global de cacau do que qualquer outra coisa. Por isso que o preço foi a 12, 13 mil dólares. Isso eventualmente vai acontecer e ao longo do tempo ele vai se equalizando. Então, para precificar para Páscoa, sempre tem dois elementos. Tem o elemento do seu custo, como é que você está posicionado, se você conseguiu se posicionar bem, e aquilo que você consegue precificar para o mercado. Você vai sentir no seu fluxo de venda. Você já tem uma dinâmica de vendas todo ano que você fala, eu preciso estar
até agosto vendido tantos por cento, até setembro tantos por cento. Se você sentir que você não está chegando a essa velocidade, você vai ter que olhar para os seus custos e ver como é que você adequa para a sua margem. Mas você tendo uma posição que você está seguro que você fez o melhor no seu custo, é mais provável que você esteja melhor posicionado que o seu concorrente. Gerenciar risco, gente, não quer dizer que você vai ter sempre o melhor preço, não é isso. Quer dizer que você vai ter maior previsibilidade e domínio sobre os preços que você está comprando, tá certo? Claro que você vai buscar comprar na melhor hora, você vai buscar fazer a melhor gestão, mas o que ele tira é a imprevisibilidade. Então, antes de fazer uma negociação de Páscoa, falou, opa, eu não consigo, nesses preços que o mercado está operando, eu não consigo fazer uma gestão de risco que me permita ser competitivo. Será que vale a pena eu comprar para depois ter prejuízo lá na frente? Ou entendendo a gestão de risco, eu falo, não, eu tenho que readequar meu volume de produção ou buscar outros mercados. Ela é muito mais proativa do que reativa. Então, eu não posso vender para depois comprar. Eu tenho que entender como eu vou comprar para poder saber como eu vou vender. Por isso que a gestão de risco é importante. espero, espero ter respondido dessa maneira. Fala, Helena. Aí, que é muito importante você entender exatamente o que você vai produzir quando, né? Porque quando a gente olha hoje com esses spreads invertidos, lá na frente, se você for comprar 26, a bolsa está muito mais baixa, É. né? Então, se eu tenho uma previsibilidade e avaliando o preço de venda hoje, né, do chocolate, você vê que cabe uma extensão de contrato, ou pelo menos alguma ferramenta que me garante um hedge no preço que está hoje, por exemplo, no primeiro semestre já de 26, contra o que eu tenho de previsibilidade de produção, já começa a fazer sentido, começa a fazer o hedge de partes. A gente não vai fazer tudo, mas pode fazer parte. Então, tem várias formas, né, de realmente conseguir ir montando um preço médio viável, pelo menos melhor do que a concorrência, né? E você tem a possibilidade de tomar a decisão. O duro é quando você fica a mercado, que a decisão está tomada. Você tem que, se você vendeu naquele preço, você tem que comprar. Se você comprou naquele preço, você tem que vender. E você não fez a gestão dessa compra e dessa venda. Isso que eu acho que aí qual é a reação? Ah, eu trago tudo por curto prazo. A hora que eu trago tudo por curto prazo, eu estou perdendo as oportunidades de me posicionar melhor com o conhecimento que a gente tem para fazer isso acontecer. Tá joia? Então, gente, acho que eu queria passar. Obrigado, Eliana. Acho que foi bem bacana a discussão aqui. Passar para o João agora, que ele vai falar um pouquinho dos nossos próximos passos aí com relação ao curso de capacitação que a gente está propondo fazer, vai fazer aí em setembro. Ele vai dar uma pincelada sobre o que nós vamos fazer aí. E muito obrigado pela audiência. Legal, pessoal. Muito obrigado, Laerte. Obrigado, Eliana. Acho que foram insights extremamente importantes, principalmente para quem está exposto ao mercado de cacau, né? Conforme vocês comentaram, achei muito interessante essa previsibilidade de tempo que a gente precisa considerar para o aumento da demanda, né? E claro, quando a gente está falando de chocolate, a gente está falando de Páscoa, mas a gente precisa começar a se posicionar financeiramente para ter uma previsibilidade e uma precificação que esteja de acordo com o nosso fluxo de caixa com antecedência. E essa antecedência talvez já seja agosto, setembro, né? Conforme vocês comentaram. Inclusive, o nosso curso, ele inicia exatamente em setembro, né? Então, a gente vai ter no dia 1º de setembro, uma segunda-feira, vale lembrar que é um feriado nos Estados Unidos, então a gente não vai ter a bolsa aberta, né? É um momento em que a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade para ter uma discussão presencial, que vai ser no dia 1º. Então, no dia 1º, a gente vai ter a Eliana, o Laerte, a gente vai ter também o João Almeida, que é o fundador da JPacta, né? Além do pessoal aqui da Redpoint, especialistas em gestão de risco no mercado de cacau, que vão estar discutindo exatamente as características fundamentais para se tomar decisão nesse mercado, vão estar trazendo ferramentas de gerenciamento de risco que são aplicáveis a este momento de mercado que a gente vai estar falando. Então, a gente já vai trazer algumas propostas e exemplos de estratégias que podem ser tomadas de acordo com o cenário mercadológico que a gente vai estar enfrentando agora no segundo semestre.
e a gente vai ter ali um espaço para a gente poder se conectar, para a gente poder trocar cartões, para a gente poder conversar, e também cada um poder expor um pouco dos seus problemas, né, dos seus desafios diários que enfrentam aí na gestão de risco ou na gestão de operações na cadeia de cacau. Então, no dia 1º de setembro, estão todos convidados para a gente conversar presencialmente. E eu vou dar aqui, ao final da apresentação, o link para vocês poderem se inscrever nessa nossa formação educacional. Mas a formação não se restringe somente a esse painel de discussões, a esse momento de interação com nossos especialistas. A gente vai ter toda uma programação que foi produzida, foi concebida para ser extremamente didática e que traga todos os aspectos fundamentais para se entender como operar financeiramente no mercado de cacau, né? Então, como se posicionar de uma forma estratégica e como fazer isso da forma mais profissional possível, de acordo com o cenário de mercado que a gente vive hoje no cacau, né? Ou seja, como a Laerte falou, a gente tem um aumento da volatilidade que vem se mostrando bastante perceptível nos últimos anos, principalmente aí nos últimos 2 anos, e esse aumento da volatilidade, ele não se mostra retroativo, né? Ou seja, a gente percebe que talvez essa volatilidade ela tenha vindo para ficar no mercado de cacau. E talvez agora, esse ano, seja o momento para se começar a definir estratégias de gestão de risco que sejam realmente efetivas para cada uma das operações. Então, a gente vai ter, após o nosso encontro presencial, a gente vai ter uma sequência de 5 aulas com a Eliana, com o Laerte. Essas aulas vão ser online e vão ficar gravadas. Então, para quem não puder assistir as aulas na hora, ela vai ficar disponível para vocês assistirem depois também. São aulas que vão acontecer sempre às terças e quintas, iniciando ali no dia 2 de setembro, que é uma terça-feira, e na sequência, dia 2, dia 4, depois na semana seguinte, no dia 9 e dia 11, e o encerramento no dia 16 de setembro. Nessas aulas, eu vou trazer um pouquinho aqui dos conteúdos, vou dar um pouco de spoiler aqui, mas vou trazer aqui um pouco dos conteúdos que nós vamos trazer aí ao longo desses encontros online. E só dizendo, pessoal, a gente escolheu esse formato exatamente para que não pese muito no dia a dia de vocês. Então, essas aulas elas vão ter duração de 2 horas a 2 horas e meia. Elas vão trazer conteúdos teóricos fundamentais, mais aplicações práticas. Então, nós estamos preparando exercícios e simulações que refletem o cenário atual de mercado e como as ferramentas de gestão de risco podem ser aplicadas nesses cenários para trazer previsibilidade para quem precisa negociar cacau, para quem precisa comprar ou vender cacau. Laerte, pode falar um pouquinho para a gente desses conteúdos que a gente vai trazer aí ao longo da formação? Vamos lá. Essa primeira estruturas e risco na cadeia de suprimentos suprimento de derivados de cacau, a gente vai falar bastante dessa dinâmica de mercado, desde a amêndoa até o produto final. Então, vamos dar uma visão fundamental sobre isso, como é que funciona as dinâmicas que impactam na oferta e na demanda e nos custos dos derivados de cacau. É um curso focado bastante em derivados de cacau, a relação disso com a oferta, com a demanda, vamos olhar mais o mercado. No segundo módulo, nós vamos falar como é que eu opero isso, tendo em vista esse cenário, essa volatilidade, essa característica, quais são as ferramentas que eu posso trabalhar, como é que eu gerencio meus contratos, como é que eu tomo minhas posições, como é que eu lido com o derivativo, como é que eu contabilizo isso, a preocupação. Não vamos entrar no detalhe da contabilidade, mas vamos reforçar um pouco mais essa preocupação, vamos entrar mais profundamente. O terceiro módulo que nós estamos falando aqui é um outro tema que a gente não abordou hoje, mas que é fundamental, que é a questão de qualidade e origem da cadeia de cacau. Cada vez mais nós temos a preocupação com as questões de sustentabilidade social e ambiental, e a cadeia do cacau ela é muito preocupada com isso e precisa ser trabalhado esse tema. Nós vamos também, inclusive, provavelmente trazendo uma terceira pessoa para falar desse tema, porque é um tema muito importante dentro da cadeia do cacau, e a mudança do centro de produção do cacau da África para a América Latina deve trazer uma nova perspectiva com relação à sustentabilidade, à qualidade, que vão ser cada vez mais requisitadas na cadeia do cacau. Legal, muito obrigado, Laerte. Então, vocês podem perceber que é uma formação onde a gente traz exatamente todos os módulos que são assuntos importantes para quem precisa gerir uma operação
atrelada ao mercado de cacau, seja para compra, seja para venda. Mas vale dizer que a gente vai tá trazendo ferramentas de gestão financeira que atende as duas pontas, né? Então a Redpoint hoje ela está preparada para atender tanto a indústria chocolateira, a indústria que atua aí com os derivados de cacau, mas também produtores que buscam fixar a sua venda no mercado futuro, e a gente tem as diversas ferramentas financeiras, como opções, operações estruturadas, mercados futuros, que vão se adequar à sua operação. Pessoal, a gente está indo para o final da nossa live, então aqui vocês têm o QR Code e também vocês vão receber o link dessa live para que vocês possam assisti-la novamente com o link da página de inscrições para a nossa formação. Mas se vocês se inscreverem aqui por esse QR Code que eu estou apresentando na live hoje, vocês vão ter condições especiais para participar da formação aí em setembro. Então, não percam essa oportunidade. Vocês não vão encontrar conteúdos que sejam similares a esse no mercado hoje, e a gente vai trazer uma formação que realmente é aplicável para quem pretende operar ou já opera no mercado de cacau, por quem tem aí mais de 30 anos de experiência, como a Eliana e o Laerte. Então, não perca essa oportunidade. Eu vou deixar aqui um pouco o QR Code na tela para que vocês possam fazer a sua inscrição. Volto a dizer, existem condições especiais. Quem fizer a inscrição já vai receber um contato nosso por WhatsApp e por e-mail com as condições especiais e também com um convite especial para participar lá no dia 1º de setembro do encontro presencial e da nossa formação, que vai acontecer aí ao longo das 5 aulas no começo do mês de setembro. Estamos aqui, então, já quase no final do nosso tempo, né? Laerte, Liana, talvez alguma mensagem final para os nossos espectadores? Eu só queria comentar que é uma oportunidade bastante interessante. Isso não tem a todo momento. Eu acho que é um momento que o mercado de cacau merece essa nova visão, uma visão que possa ser mais compartilhada, que traga educação educação técnica para quem precisa operar nesse mercado, e aproveitar de profissionais que têm uma vasta experiência, que têm um conhecimento que realmente faz a diferença no mercado que é tão interessante, tão complexo, e que demanda bastante experiência nisso. Acho que a experiência conta bastante no mercado quando você tem pouca informação, você tem muita vivência trazendo resultado. Então, aproveitem, comentem com quem vocês acham que possam ter interesse, porque